Oi, bom dia, professor Bruno Mirage, professora Laura Mendes, uma alegria estarmos todos aqui hoje. Professor Bruno, o senhor quer começar os trabalhos? Acho que estamos no ar. Pois não, muito bem. Então, meus amigos, bom dia a todos. É com muita alegria que nós hoje temos a nossa aula magna, né? A aula inaugural da nova turma do nosso mestrado profissional em Direito da Faculdade CERS, né? De modo que, primeiro, gostaria de saudar a todos, né, desta nova turma. Vejo também colegas de turmas anteriores que se juntam a nós nesse momento, cumprimentar a professora Laís Bergstein e a toda a equipe do nosso programa, e hoje com a felicidade de termos conosco, para esta aula magna, a professora Laura Schertel Mendes, né, que está aqui conosco, diretamente de Frankfurt, na Alemanha. Professora Laura, que é, né, conhecida, reconhecida por todos nós, né, como das maiores especialistas entre nós sobre o direito à proteção de dados e as suas várias conexões, né, deste tema, em especial com a defesa do consumidor, que não por acaso é exatamente o tema desta aula magna, né, professora Laura, que tem um vasto currículo, né, e eu vou tomar a liberdade de fazer algumas notas, né, como pede sempre o cerimonial ou o protocolo nessas ocasiões, o que seria, em muitas situações, desnecessário, uma vez que quem se debruça sobre o tema da proteção de dados pessoais, né, necessariamente e sem nenhuma dificuldade, vai, desde o primeiro contato, encontrar, né, com textos, reflexões da professora Laura Schertel Mendes, desde quando nós ainda não tínhamos uma lei geral de proteção de dados, da qual a professora Laura é uma das arquitetas, se assim me permite dizer, né? E também quando o tema da proteção de dados pessoais era algo ainda muito distante do direito brasileiro, e teve na professora Laura Schertel Mendes a grande incentivadora, né, do estudo deste tema, junto com outros professores também reconhecidos. Mas a professora Laura, que está aqui conosco, é advogada, é coordenadora do mestrado profissional em Direito do IDP, em Brasília, professora do IDP e da Universidade de Brasília, doutora em Direito pela Universidade Humboldt de Berlim, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, membro da diretoria da Associação Luso-Alemã de Juristas e do nosso Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, diretora do Centro de Direito Internet e Sociedade do IDP, foi uma das autoras do anteprojeto de lei de proteção de dados, que resultou na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa hoje famosa LGPD, é membro titular hoje, né, do importante Conselho Nacional de Privacidade e Proteção de Dados, né, e relatora, né, também indicando, né, o seu protagonismo no tema da disciplina jurídica das diversas novas tecnologias, relatora da Comissão de Juristas do Senado Federal, encarregada, incumbida de dispor sobre a regulação da inteligência artificial. E, além disso, uma pensadora, né, reconhecida por todos nós, antes de tratar das novas tecnologias, já era, né, uma grande estudiosa do direito privado, do direito consumidor, né, e uma grande amiga, de modo que eu só tenho a agradecer à professora Laura pela gentileza, né, de ter disposto de parte da sua concorrida agenda para estar aqui conosco, né, abrindo, né, e não poderia haver melhor forma de abrir os nossos trabalhos dessa nova turma, né, do que com uma aula magna da professora Laura Schertel Mendes. Professora Laura, uma alegria, e passo a você de imediato a palavra.
Excelente. Professor Bruno, eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui hoje. Eu queria agradecer a você, a professora Laís, e a todos aqui. É uma alegria muito grande poder falar desse tema. Queria até comentar, talvez, um pouquinho que, de fato, eu trabalho há 15 anos com proteção de dados, mas esse tema me surgiu a partir da defesa do consumidor. Quando eu trabalhava no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, lá nos idos de 2009, 2010, e foi que a Lei Geral de Proteção de Dados foi concebida. Deu uma falhadinha? Voltei aqui? Falhou um pouquinho, mas já voltou. Já voltou, então tá. Acho que isso é uma questão interessante, talvez, de mencionar. Eu sei que talvez muitos conheçam a história, mas nem todos. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi concebida dentro do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Eu era, na época, coordenadora geral da área de monitoramento de mercado. Então, acho que muitos se lembram também, o diretor Ricardo Morishita, nós trabalhamos junto com o professor Danilo Doneda, que era um especialista também até hoje, um grande parceiro, e trabalhamos, então, em um anteprojeto de proteção de dados que foi colocado em consulta pública em 2010. Então, é interessante que a matéria da proteção, eu diria que a defesa do consumidor, seja pelo seu artigo 43, seja pela sua preocupação com a transparência, com a proteção da autonomia material, né, com a boa-fé objetiva, acima de tudo, ela que trouxe no Brasil, ela que, digamos, angariou esse debate da proteção de dados. Acho que esse é um tema interessante para a gente estudar, porque, diferente de outros países, como aqui na Alemanha, na Europa, que muitas vezes esse tema surge a partir de outros temas, né? Mas eu acho que no Brasil, de fato, um grande, eu diria que quem, de certa forma, estimulou esse tema, o desenvolvimento desse tema, certamente foi a proteção do consumidor, o CDC, com o seu amplo conceito de consumidor, com o seu dispositivo 43, né? Eu acho que, de certa forma, isso acabou, eu diria, catapultando esse tema também no Brasil. Antes até de já começar a minha apresentação, eu queria comentar, primeiro, todos me escutam? Sim? Tá ótimo. Eu queria, então, talvez fazer uma breve reflexão com os senhores e com as senhoras sobre o ponto de vista de como a proteção de dados pessoais no Brasil, ela evoluiu ao longo desses anos, né? Eu comentava sobre esse anteprojeto de proteção de dados, no qual eu tive a honra de trabalhar, aí nos idos de 2011, e a verdade é que ele demorou 8 anos para ser aprovado no Congresso. Então, foram 8 anos de debate, muito tempo, enquanto na Europa a gente já tinha leis de proteção de dados desde a década de 70, no Brasil tudo isso só, digamos, realmente né? O que a gente pode também dizer é que, eu diria que nesses últimos anos, desde que a LGPD foi aprovada em 2018, em 2020 ela entra em vigor. Nesse mesmo ano, 2020, a gente tem a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Em 2020, a gente tem uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que existe um direito fundamental à proteção de dados. E este ano, nós temos a promulgação de uma emenda constitucional positivando o direito fundamental à proteção de dados no rol do artigo 5º da nossa Constituição. Então, eu sempre gosto de abrir com esse panorama, porque isso mostra como o Brasil avançou muito na temática de proteção de dados nos últimos anos. É verdade que a gente ficou um tempinho parado, talvez nos últimos 10 anos, mas eu diria que a gente recuperou, né? A nossa LGPD, hoje, ela é uma lei avançada, ela é inspirada em grande medida no direito europeu, mas também tem muitas outras inspirações, inclusive o direito americano, tem inspirações em leis nacionais, inclusive no Código de Defesa do Consumidor. Então, eu acho que a gente avançou e a gente tem construído e constituído essa grande arquitetura normativa e institucional, eu diria, do marco da informação no Brasil. Né? Os senhores sabem que a gente também tem outras leis, o próprio Código de Defesa do Consumidor é uma lei fundamental e importante nesse marco digital. Nós temos a Lei de Acesso à Informação, nós temos a Lei do Cadastro Positivo, nós temos o Marco Civil da Internet. Então, é impressionante como esse marco da informação, da sociedade digital,
ele é amplo, ele é, de alguma forma, até fragmentado, e eu queria talvez começar também com outro tema, como esse marco ele continua sendo constituído e construído, né? Eu acho que esse é um desafio interessante para a gente pensar sempre. Eu vou citar aqui, talvez muitos também dos senhores conhecem a discussão do PL das fake news, o famoso PL 2630, que esse ano, talvez, por causa do momento, momento eleitoral, acabou não avançando, mas tudo indica que avançará nos próximos anos, ou no ano que vem. Há uma discussão, a Laís me corrija, mas o PL 3514 é o PL que trata exatamente, certo, Bruno? Também que trata do marco das relações de consumo, dos direitos do consumidor, também no âmbito digital e no comércio eletrônico. Nós temos, né, o Digital Service Act e o Digital Markets Act, né? Duas leis, dois regulamentos europeus que também estão relacionados ao mundo digital, um mais voltado para serviços, inclusive nessas relações de consumo, e outro mais voltado para a relação de poder e discussões relacionadas à concorrência. Tudo isso para dizer que quando pensamos no mundo digital, eu acho que o Brasil e claramente também o mundo avançou muito nos últimos anos para tentar construir uma arquitetura institucional, normativa, que pudesse fazer frente aos inúmeros desafios que nós temos. E quando a gente pensa nesses desafios, é importante a gente lembrar que hoje o mundo digital permite e possibilita que nós possamos exercer os nossos direitos muitas vezes de forma mais fácil, certo? O direito à informação, o direito à comunicação, o direito à liberdade de escolha, por que não, né, do consumidor. Muitas dessas plataformas, muitos desses meios nos permitem o exercício desses direitos, mas muitos desses meios também podem potencializar a violação desses direitos. Então, de certa forma, a gente tem essa dualidade, nós precisamos lidar com isso, e me parece que o grande objetivo dessa estrutura normativa, dessa arquitetura normativa institucional, é exatamente possibilitar, ampliar o exercício dos nossos direitos como cidadãos, como consumidores, ao mesmo tempo que busca mitigar a violação à privacidade, à intimidade, à igualdade, à isonomia, prejuízos econômicos, todos esses riscos que nós sabemos que também, muitas vezes, acompanham, né, o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, eu acho que é importante a gente ter em mente essa arquitetura. Eu, pelo menos, sempre trabalho com esse marco, digamos assim, nos cursos, nas aulas, porque eu vejo que os alunos estão muito interessados nessa estrutura de uma forma geral, de uma forma global. E eu queria também comentar que outra lei que está sendo trabalhada nesse exato momento, da qual eu também tenho participado, juntamente, inclusive, com a nossa querida professora Cláudia Lima Marques, minha mestre, mestre de tantos nós, a quem tanto admiramos, a Comissão de Juristas do Senado Federal, não sei se senhores e senhoras já ouviram falar, o Senado criou no começo deste ano uma comissão, até o Senado Federal criou uma comissão de juristas para regular a inteligência artificial. E a ideia, na verdade, foi que a própria Câmara já aprovou um projeto de lei, esse projeto está no Senado, e o Senado entendeu que a gente precisava aprofundar ainda mais esse debate, essa discussão, e por isso, então, que foi criada essa comissão de juristas, que é presidida pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, e eu tenho a honra também de ser a relatora dessa comissão. Até o fim do ano, até dezembro, o começo de dezembro, nós vamos entregar para o presidente do Senado um projeto de lei, um anteprojeto de lei sobre a regulação da inteligência artificial, conforme o mandato da comissão que nos foi atribuído. Então, tudo isso é como talvez uma grande introdução sobre esse marco, que, ao meu ver, a gente avançou bastante nesse marco, mas ainda há muito que avançar, e talvez aqui uma reflexão sobre a defesa do consumidor. Eu acho que é muito importante a gente sempre refletir sobre o quão complementar é a defesa do consumidor com a proteção de dados pessoais, né? Como nós podemos potencializar a proteção dos consumidores de modo a que
a Autoridade Nacional de Proteção de Dados possa cooperar com os órgãos de defesa do consumidor, né? Eu acho que a defesa do consumidor ela é muito capilarizada. Nós temos, salvo engano, e vocês também podem me corrigir, mas eu lembro de um número de cerca de 900 PROCONs, não sei se eu estou atualizada, Laís e Bruno, mas me parece que a gente tem uma série de vantagens, né, nessa descentralização. A gente tem uma estrutura, um sistema de proteção do consumidor muito avançado, capilarizado, um engajamento muito grande desses órgãos, e me parece que a gente tem uma proteção de dados ainda no seu nascedouro, né? Uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados recém-criada, com poucos funcionários, com uma estrutura ainda bastante precária. E aqui, se a gente for pensar nessas teorias regulatórias mais recentes, fala-se muito em que os próprios órgãos precisam cooperar, né? Essa cooperação me parece que é muito mais relevante do que qualquer tipo de, eventualmente, concorrência ou de competição que às vezes a gente vê as pessoas eventualmente colocando. Eu sei que o Bruno, inclusive, escreveu um belíssimo artigo sobre isso, Bruno. Gosto muito do seu artigo, sempre recomendo. E de fato, eu acho que a gente das ações, se a gente for pensar nessa relação mútua da defesa do consumidor com a proteção de dados pessoais, muito mais em cooperação, em complementaridade do que de qualquer tipo de concorrência. Inclusive, se a gente for pensar nessas teorias mais recentes, como a teoria da regulação responsiva, do Braithwaite, né, por exemplo, ele fala de governança nodal, essa ideia de que os órgãos entre si precisam cooperar para atingir os seus objetivos. E mais do que isso, a sociedade civil também, junto com esses órgãos, cooperando para que eles possam atingir seus objetivos. Então, tudo isso já vou começar, então, os meus slides, e em seguida eu tenho mais um slide para a gente discutir um pouco essa complementaridade entre esses dois temas, que eu acho que é uma temática bastante bacana. Eu estudei esse tema também no meu doutorado aqui na Alemanha. É um tema que é curioso, porque, de fato, a proteção de dados na Alemanha, ela nasce de outro... Ela não nasce a partir da defesa do consumidor, mas eu diria que aconteceu um caminho inverso, né? Enquanto de fato, a gente surge da defesa do consumidor e agora, de alguma forma, a gente vê os dois caminhos trilhando caminhos paralelos. Aqui na Alemanha, a proteção de dados não nasce da defesa do consumidor, ela nasce dos direitos da personalidade, do direito fundamental, mas, na verdade, hoje, há muitos autores fazendo essa relação, mostrando como a proteção de dados pode ganhar, sim, essa disciplina pode ganhar, sim, quando nós observamos os avanços que a própria defesa do consumidor já adquiriu, inclusive na Europa. Então, são caminhos diferentes, porém paralelos e complementares, e eu acho também bastante interessante essa visão. Tudo isso, então, eu vou começar agora com os nossos slides aqui, e em seguida, conforme a gente falou, eu abro para as perguntas, para a gente debater e conversar um pouquinho sobre esses temas tão interessantes. Basicamente, eu vou tentar ser rápida, porque esses temas acabam sempre tomando bastante tempo, mas qual que é essa relação entre os dados pessoais e por que o tratamento impacta os direitos fundamentais, o desenvolvimento desse conceito da autodeterminação informativa na jurisprudência alemã e o direito fundamental à proteção de dados no Brasil, com uma breve conclusão dessa relação com a defesa do consumidor. Então, eu acho que a primeira pergunta interessante é a gente pensar, e só antes de já começar, vocês continuam me escutando bem? Sim? Porque eu não consigo me ver aqui na tela, tudo bem, né? Sim. Excelentemente, muito bem. Excelente, obrigada. Então, eu acho que uma questão interessante é a gente pensar que por que o tratamento de dados impacta os direitos fundamentais, né? Quando a gente pensa, nós vivemos hoje uma sociedade interconectada. Nas palavras do professor Hoffman Riem, que é um professor, eu diria um grande nome da proteção de dados, do direito digital no Brasil, tem inclusive um livro recentemente traduzido no Brasil, para quem tiver interesse, chamado de Teoria do Direito Digital, traduzido pelo professor Ingo, e eu fiz também uma breve apresentação sobre o livro. Ele diz o seguinte: nós não temos apenas a Internet of Things, né, que é a internet das coisas, mas hoje nós vivemos a Internet of Everything, ou seja, a internet de todas as coisas, né? Isso significa o quê? Que tudo que nós vivemos num mundo interconectado, que não apenas os nossos objetos, mas nós estamos o tempo todo
todo conectados. Isso é fácil de perceber, né? Todos nós não largamos o nosso smartphone, só isso já é o suficiente para mostrar que nós produzimos dado o tempo inteiro, mas nós também não largamos o nosso notebook. Nós temos, quando a gente vai fazer exercício ou vai passear, a gente tem o nosso smartwatch, né? Um relógio inteligente que também vai gravar e coletar uma imensa quantidade de dados, ou seja, nós produzimos dados 100% do tempo e esses dados são coletados e compartilhados também 100% do tempo. Isso significa que nós deixamos rastros digitais o tempo todo e que, a partir desses rastros, nós podemos criar um perfil digital bastante completo dessa pessoa. Os italianos falam muito de uma persona digital. E essa persona digital é esse perfil que, na verdade, vai ser utilizado nas relações de consumo ou na relação do cidadão perante o Estado, para saber se essa pessoa vai ter acesso a mais ou menos bens e serviços, a mais ou menos bens ou assistência do Estado. Porque é óbvio que as decisões não são tomadas com base na nossa pessoa de carne e osso, mas sim as decisões são tomadas com base nesse nosso perfil. Para todos que trabalham com a defesa do consumidor, é fácil perceber que nós há muito tempo já conhecemos o credit scoring, né? Ou os registros do histórico de crédito, ou todas as decisões que são tomadas para a diminuição de risco, também em seguro de vida, em seguro de carro, em todas as relações de consumo em que há algum tipo de risco para o fornecedor, com base em dados e hoje já com base utilizando algoritmos ou sistemas de inteligência artificial. E são esses dados, esse perfil que vai, na verdade, moldar, então, as nossas oportunidades e, eventualmente, também dizer se nós teremos mais prejuízos ou menos prejuízos, né? Tudo isso para dizer que, acho que com esses exemplos fica fácil da gente perceber que todos os direitos fundamentais hoje, de alguma forma, são impactados pelo tratamento de dados pessoais. O meu direito de ir e vir, se, por exemplo, quando eu quero pegar um avião para os Estados Unidos, se eventualmente o meu nome estiver numa lista de não voe, né? Como, por exemplo, isso pode acontecer, que a gente sabe que isso acontece muitas vezes, tanto nos Estados Unidos, como também em cooperação com a Europa. Ou, talvez ainda mais recente, talvez os senhores já tenham escutado também o caso da Amazon, que tinha formulado um software que, buscando, então, selecionar todos os candidatos que tinham aplicado para uma determinada vaga, e a vaga era ligada à tecnologia, esse software simplesmente, praticamente excluiu todas as mulheres, porque eles tinham um viés de gênero muito claro, e além do viés, ele era extremamente ineficiente. Então, ele conseguiu selecionar praticamente só homens e muitos deles desqualificados para aquela vaga. O problema era tão dramático, tão profundo no software, que a Amazon teve que descontinuar o uso do software, não deu sequer para corrigir, né? Então, isso mostra como também, quando a gente fala de emprego, de trabalho, outros direitos, como direito à associação, direito à reunião, direito à comunicação, direito à informação, direito à privacidade, à intimidade, todos eles hoje estão ligados à proteção de dados, ao tratamento de dados pessoais. E, portanto, nós podemos dizer que todos os direitos fundamentais, de certa forma, são afetados com o tratamento de dados. E os objetivos da proteção de dados, então, eles vão além da proteção da privacidade e da intimidade, como a gente poderia pensar no primeiro momento. Estamos falando de objetivos muito mais diversos, muito mais amplos, né? Como a personalidade, a liberdade, a própria inovação, porque para que a gente possa inovar, para que as empresas possam inovar, é preciso segurança jurídica, é preciso saber se aquele tratamento de dados é autorizado ou não é. E também a comunicação. Eu acho que é importante também falar que a gente possa exercer, seja a nossa liberdade de votar, de escolha dos nossos representantes, seja a possibilidade de protestar, de nos comunicarmos livremente, de nos reunirmos livremente, nós precisamos da proteção de dados pessoais. E eu queria, inclusive, mencionar aqui, talvez os senhores e as senhoras também se lembrem, de um escândalo chamado Cambridge Analytica, né, que foi um escândalo de uma empresa que ela fez
quase como ela fez um aplicativo, né, um teste de personalidade no Facebook, e a gente tem cerca de 200 mil pessoas no mundo que baixaram esse aplicativo, esse teste de personalidade. E o que aconteceu foi que esse aplicativo, as pessoas, na verdade, né, da campanha, tanto do Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, como do Brexit, no Reino Unido, perceberam que esses dados eram dados muito valiosos, que podiam sim, embora fossem dados relacionados à personalidade, eram perguntas aparentemente simples, inofensivas, mas que esses dados podiam gerar informações sobre se aquela pessoa era um indeciso ou não. A gente sabe que isso tem um valor muito grande na política, né? Tanto na política hoje, no Brasil, a gente está em pleno momento eleitoral, mas isso em qualquer momento, né? Qualquer eleição no mundo, a gente sabe que identificar os indecisos é algo muito relevante. E esse software se propôs a fazer isso, e eu me chama muita atenção, eu sempre gosto de mencionar esse exemplo do Cambridge Analytica, por muitos motivos. A gente teve uma série de violação à proteção de dados, qual que era a finalidade? Identificar esses indecisos para que uma publicidade personalizada, direcionada, pudesse ser, digamos, ser produzida, né, para essas pessoas. Então, a ideia era que a gente direcionasse, ou que se direcionasse, uma publicidade específica para fazer com que esse indeciso passasse a votar naquela pessoa. Isso é muito impressionante porque você vê o uso político que esses dados pessoais podem ter. E esse caso, ele foi multado no Reino Unido, ele foi multado nos Estados Unidos, inclusive, são públicos esses processos, é interessante. Não só o próprio Facebook foi multado, mas a empresa Cambridge Analytica, outros atores foram multados em ambos os países. E é muito interessante, eu gosto sempre de chamar a atenção, acho que isso mostra como a proteção de dados ela tem essa dimensão, ou ela pode atingir, ou talvez ainda talvez de uma forma muito simples e imediata, o mundo todo. Nesse caso, a gente tinha cerca de 200 mil pessoas no mundo todo, inclusive brasileiros, que confirmaram que tinham baixado esse app, mas o dado é que cerca de 80 milhões de pessoas foram afetadas. Então, esse caso é muito interessante porque isso mostra o seguinte, e acho que a pergunta que eu faria é por que 80 milhões de pessoas foram afetadas? Exatamente porque o Facebook, naquele momento, hoje não permite mais, aparentemente, mas naquele período, ele permitia que o app baixasse não só os dados daquela pessoa que tinha baixado o aplicativo, mas que ele coletasse os dados dos amigos da pessoa que baixou o aplicativo. Ou seja, a violação, ela se multiplicou. E é por isso que esse escândalo, ele, na verdade, teve uma dimensão global. Isso mostra por que nós precisamos de regras mais rígidas. Isso mostra por que a proteção de dados ela precisa ser concebida como uma proteção ex ante, como uma proteção preventiva. E eu gosto também muito dessa lógica, e eu acho que isso também aproxima muito a lógica com a lógica da proteção de dados com a proteção do consumidor, porque depois que o dano já se realizou, depois que milhões de pessoas foram afetadas, e nesse caso, depois que uma eleição foi colocada sob suspeita, o que é que se tem para fazer? Né? A quem podemos recorrer? A que juiz? Né? Que tipo de reparação seria possível quando se pensa em uma suspeição de uma eleição? Então, isso mostra por que a proteção de dados, por que a LGPD, por que esse direito fundamental à proteção de dados, recentemente promulgado no Brasil, por que ele tem esse caráter preventivo? Porque depois que os dados já foram compartilhados, coletados, usados e cruzados, e usados em contextos indevidos, como nesse caso, é muito difícil achar uma solução, né? É muito difícil chorar pelo leite derramado, como se diz popularmente. Então, eu gosto muito também desse caráter preventivo, né? Desse caráter ex ante, e a gente vai falar um pouco disso aqui também. Vamos continuar aqui. E aqui, então, acho que a gente pode dizer que a proteção de dados, ela vai muito além da privacidade, ela envolve controle, ela envolve personalidade, ela envolve democracia, ela envolve igualdade, ela envolve também liberdade. E aqui eu acho que é importante mencionar, e talvez essa seja uma diferença quando a gente pensa na defesa do... Ela tem, talvez, como objeto algo mais amplo, né? Que são serviços, são produtos. E no caso da proteção de dados, a informação é o objeto da regulação.
E é por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados e o próprio direito fundamental, eles são concebidos de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado com outras leis. Por quê? Porque a informação ela não pode ser de propriedade de ninguém. Eu não sou dono da minha informação, nem a empresa é dona da minha informação. Não há proprietário, ninguém é proprietário dessa informação. E é por isso que a regulação ela é tão complexa. Ela pode parecer até muito complexa, muito diferente para quem não está acostumado, para quem está chegando nessa área agora. Mas é por isso, porque a informação ela tem essa natureza multirrelacional. Essa é uma expressão que os alemães usam muito para mostrar que ela se relaciona, uma informação, ela pode se relacionar a muitas pessoas, a muitos atores de uma vez só, e eu não posso tratá-la como propriedade. Eu acho que esse é um ponto de partida importante. Por quê? Porque se eu trato ela como propriedade, eu vou dizer o seguinte, se eu permitir que o Facebook, que o Google, que a Serasa, que qualquer empresa, né, coletasse o meu dado, eu não estou vendendo o meu dado, não significa que eu nunca mais vou poder fazer nada com ele, ou que eu desisti para sempre dele, né? Ao contrário, eu posso continuar controlando esse dado a despeito dele estar sendo tratado por aquela empresa. É por isso que não cabe a ideia da propriedade. Eu não abri mão dele para todo sempre. Ao contrário, eu quero saber como é que ele está sendo usado, se ele vai ser compartilhado. Eu posso, em muitas situações, pedir para que ele seja cancelado, apagado, para que a empresa não use mais esse dado, né, que ele seja bloqueado. Ou seja, não podemos usar a lógica da propriedade para falar de um objeto como a informação. E eu acho que esse ponto ele é sempre bastante importante. Como o nosso tempo está já bastante corrido, eu queria falar um pouquinho aqui da autodeterminação informativa, desse conceito tão importante que surgiu na Alemanha, para depois, em seguida, a gente poder falar também sobre o Brasil. Professor Bruno e professora Laís, a aula termina daqui a 30 minutos, 24 minutos, é isso? Professora, a aula termina quando a senhora não tiver mais tempo para estar conosco, professora, porque queremos aprender muito com a senhora. Tá bom, combinado. Então, só para ter uma ideia. Obrigada, Laís. Bom, então vamos lá. Então, eu acho que talvez os senhores e senhoras também já ouviram falar, muitos a gente sabe que esse conceito tem sido cada vez. Eu diria que a Alemanha tem uma decisão muito importante, que é essa decisão de 1983, da lei do censo, da lei do recenseamento, né? Tem várias traduções possíveis, mas o fato é que é uma decisão muito importante que acaba por criar, de certa forma, a gente pode dizer assim, ou que acaba por extrair do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, que é um direito previsto na Constituição alemã, esse direito à autodeterminação informativa. É daí que vem essa expressão, autodeterminação informativa, é desse famoso julgamento alemão. Eu vou explicar rapidamente como ele ocorreu, né? Em 82, deu-se o primeiro grande censo na Alemanha, já após, aí no pós-guerra, e esse grande censo, obviamente, a gente já estava na década de 80, já havia eu diria, uma digitalização, né? A gente já estava nesse processo de processamento de dados, de armazenamento de dados, e a lei, portanto, ela previu que primeiro, ela previu a obrigatoriedade, ou seja, que todos os cidadãos eles eram obrigados a responder o censo. Mais do que isso, ela previa uma coleta de dados impressionante, ou seja, uma quantidade muito grande, inclusive detalhada de dados, assim, de informações sobre os cidadãos. E mais do que isso, que eu diria que acho que assustou ainda mais a população, os cidadãos alemães, que foi o fato de que ele permitia um grande compartilhamento desses dados, tanto anonimizados quanto não anonimizados, entre os órgãos estatais. E aí, eis que, com essa lei, vem uma enxurrada de reclamações para o Tribunal Constitucional Alemão. E o Tribunal Constitucional Alemão, ele já tinha, nesse período, que eu sempre gosto de lembrar isso, a gente não existe na lei fundamental alemã, ou seja, na Constituição alemã, um direito à privacidade ou um direito à intimidade como nós temos na nossa Constituição. O que se tem na Constituição alemã é um direito ao livre desenvolvimento da personalidade. E desse livre desenvolvimento da personalidade, o tribunal alemão já tinha desenvolvido o que eles chamam de uma cláusula geral, o chamado, né, direito geral à personalidade. E o tribunal decide, nesse caso, dizendo o seguinte, olha, é preciso extrair desse direito geral à personalidade
um direito à autodeterminação informativa. E aqui tem alguns trechos que eu acho interessante, que vale a pena a gente mencionar. Ele diz o seguinte: de acordo, né? Bom, primeiro, de saber quem sabe o que sobre eles, quando e em que situação seria contrária ao direito à autodeterminação informativa, algo prejudicial tanto para a personalidade quanto para o bem comum de uma sociedade democrática. E aí ele diz que, de acordo com as novas condições tecnológicas, ou que as novas condições tecnológicas e sociais passam a requerer, então, o desenvolvimento continuado da interpretação dos direitos fundamentais, para garantir a proteção do indivíduo na sociedade da informação. Então, e até recomendo, aqui para quem tiver interesse, tem a tradução dessa decisão, ela foi feita num livro do professor Leonardo Martins, num livro que está disponível online, inclusive, chamado 50 anos da jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão. Se os senhores procurarem no Google, vão encontrar esse livro, esses 50 anos de jurisprudência do Tribunal. E essa decisão, ela é uma decisão curta, ela é belíssima, muito elegante, e ela traz, eu acho que ela traz muitos elementos interessantes. O primeiro é a própria, digamos, criação desse direito à determinação informativa, e a ideia de que a interpretação constitucional, ela precisa ser viva, né? Eu preciso interpretar a Constituição de modo que ela continue atual, mesmo à luz das novas condições tecnológicas, mesmo à luz das novas mudanças e da transformação social e tecnológica que a sociedade viveu. Então, eu acho isso um elemento muito bonito do julgamento. O professor Hoffmann Riem, inclusive, ele trata essa decisão como outras. Ele diz que isso foi uma inovação social, ou seja, uma inovação jurídica. Ele diz que o direito ele também precisa se inovar, não é só a tecnologia, né, que gera essa inovação, mas, na verdade, o próprio direito ele precisa sofrer ele precisa também se inovar. Então, isso é muito interessante. Eu gosto muito desse conceito de que a gente precisa reinterpretar e interpretar a nossa Constituição, os nossos direitos, à luz dessas novas condições tecnológicas. E é por isso que o tribunal, então, entende que existe que é preciso se considerar a existência, a extração de um direito à autodeterminação informativa. Professora Laura, desculpe interromper, a gente não está vendo os slides. Ah, por que será? Deixa eu ver. Compartilhar, desculpe a interrupção. Imagina que isso, eu que peço desculpas. Foi agora que eles... Espera aí. Voltou? Agora sim, está abrindo. Agora sim. Tá. É melhor eu colocar naquele modo apresentação? Acho melhor, professora. Tá. Agora deu, né? Perfeito, obrigada. Imagina, eu que agradeço, Laís. Então, eu acho que esse caso é muito interessante porque eles mostram essa inovação também que o próprio direito precisa realizar, né? Muitas vezes à luz dos desafios que a inovação tecnológica coloca. E, bom, ele acaba criando esse conceito com uma fórmula bastante abstrata, sem conteúdo fixo, porque o conteúdo é a autodeterminação, é esse desenvolvimento, é o controle, é a ideia de controle do indivíduo, mas lembrando que o tribunal em nenhum momento, e já em 83 ele disse, se nós não tivermos autodeterminação informativa, se nós não pudermos dizer quem, quando e como, né, esses nossos dados, quem trata os nossos dados, como esses dados são tratados e com quem esses dados são compartilhados, nós não vivemos numa sociedade verdadeiramente democrática. Então, esse caso é muito interessante porque mostra que em 83, por isso que eu recomendo a leitura do voto, não recomendo apenas, não só do voto, eu digo do julgamento, porque é um julgamento, um acórdão belíssimo, talvez muito melhor do que todos os comentários que nós possamos produzir a respeito dele. Então, eu recomendo até hoje ele é extremamente atual, porque ele fala da proteção do indivíduo, mas fala da proteção também da sociedade democrática. E mais, ele fala que esse próprio direito também tem limites. E eu acho que isso é importante também a gente sempre destacar. É claro, ele diz, olha, o indivíduo ele não vive isolado, né, insulado, ele vive numa sociedade. E é claro que esse direito vai também sofrer limitações, porque as pessoas se comunicam, os dados têm que fluir, os dados têm que ser comunicados, eles
nós não viveríamos numa sociedade da informação se não houvesse um fluxo de dados, né? Então, acho que isso também é muito importante e o tribunal também reconhece esses limites. E aqui eu queria fazer trazer um caso que é muito interessante para a gente, que é uma discussão, quando esse julgamento ele vem em 83, uma grande discussão era se esse direito poderia se aplicar às relações privadas. Nós sabemos que os direitos fundamentais eles se aplicam, né, no seu sentido clássico, sempre na relação entre o indivíduo e o Estado, mas no Brasil, quanto na Alemanha, em outros países, talvez um debate quase sem fim sobre se os direitos fundamentais também se aplicam às relações privadas e como, né? Que eles se aplicam, não há nenhuma dúvida. A pergunta é se eles se aplicam de forma imediata ou imediata. O tribunal alemão tem 2 casos interessantes, eu trouxe aqui um. Ele aplicou, sim, o direito fundamental, esse autodeterminação informativa, em 2 situações. Uma, num contrato de seguro, em que as empresas de seguro exigiam do consumidor aquela renúncia ampla, bem ampla, bem genérica, de que eu abro mão de todos os meus dados e de toda a minha privacidade, da confidencialidade de tudo, para que a seguradora possa pesquisar sobre a minha vida. E o tribunal disse, depois que a consumidora entrou com uma reclamação, o tribunal disse, olha, é preciso pelo menos dar uma opção para essa consumidora, caso ela mesma queira encontrar as informações, fornecer as informações que a seguradora quer, ainda que isso possa levar mais tempo, ainda que isso possa ser mais custoso, faz parte do direito à autodeterminação informativa que seja dada pelo menos uma outra forma para que o consumidor possa entregar esses dados, né? Para que aquele que almeja esse seguro possa não apenas abrir mão de tudo e que tudo seja investigado pela seguradora, mas que ele também possa ele mesmo fornecer esses dados. Então, esse é um caso interessante, que lembra muito a nossa liberdade de escolha também que a gente tem no Código de Defesa do Consumidor. E um outro caso também bastante marcante, diz respeito também a um caso de consumo, professor Bruno, professora Laís, para a gente ver como tem casos relevantes, né, inclusive da doutrina e jurisprudência alemã, aplicáveis aí a tantos casos que a gente vê também no CDC e no Brasil. Um caso muito interessante de uma pessoa que tinha um contrato de aluguel, né, ou seja, um locatário, e que ele sofria uma interdição. E ele não tinha falado disso, ele não tinha falado dessa interdição no contrato. E, portanto, o proprietário, o locador, pediu a rescisão do contrato, alegando a omissão dessa informação sobre a interdição desse locatário. E o locatário disse, olha, mas eu tenho um direito de não informar isso no contrato, em razão da autodeterminação informativa. E o tribunal confirmou essa tese, dizendo, olha, de fato, se essa pessoa fosse obrigada a dizer para todos os contratos, para todos os prováveis proprietários, né, locadores, que ele tem essa interdição, isso significa que ele talvez nunca consiga. Isso pode gerar uma discriminação. E aí ele disse, então, que também o direito à autodeterminação informativa também se aplicaria a essa situação. Então, 2 casos muito interessantes de direito privado, de direito relacionados, inclusive, às relações de consumo também, e que mostram como esse direito fundamental, e a gente vai ver em seguida que nós temos também isso no Brasil, um direito fundamental à proteção de dados, como ele tem relevância nas relações de consumo e nas relações privadas. Eu acho que eu já vou passar agora, já faltando não tanto tempo, eu vou passar agora já para o direito fundamental à proteção de dados no Brasil, já que a gente já fez esse paralelo, mostrando como de fato, essa autodeterminação informativa no Brasil, na Alemanha, ela acaba influenciando muitos países, tá? Desde 83, a gente pode dizer que, aqui eu trouxe também, para quem tiver interesse, a União Europeia, em 2000, ela tem uma Carta de Direitos Fundamentais, ainda não vinculante, ela se torna vinculante a partir do Tratado de Lisboa, e o artigo 8º, para quem tiver interesse, seja para pesquisar, ou para também motivos profissionais, o artigo 8º traz um direito fundamental à proteção de dados também no âmbito europeu, de certa forma também influenciado por esse direito à autodeterminação informativa desenvolvido na Alemanha. E no Brasil, agora chegando aqui para a gente pensar um pouco, a gente tem alguns antecedentes. Nós temos já desde a nossa Constituição de 88 o habeas data como garantia processual, mas por muito tempo prevaleceu no Supremo Tribunal Federal a tese, à luz de um artigo famoso do professor Tércio, de que
no Brasil, ou de que a Constituição brasileira, em especial o artigo 5º 12, que fala do sigilo das comunicações e dos dados, de que esse artigo protegia apenas os dados em fluxo, os chamados dados em trânsito, aqueles que são comunicados durante exatamente o momento da comunicação, e que os dados armazenados, aqueles armazenados nos nossos computadores, nos nossos celulares, ou armazenados mesmo, digamos, pelas empresas de telefonia e tudo isso, esses não estavam submetidos à proteção. Essa interpretação, ao meu ver, tem sofrido uma grande mudança e está cada vez mais, eu diria quase em vias de ser abandonada por muitos motivos. Um deles foi esse importante voto, ao meu ver, importante julgamento, que chamado, né, o que a gente chama de caso IBGE. Aqui eu trago o tratado que eu tive o prazer de coordenar com os colegas, Danilo Donê, e nele nós escrevemos um artigo sobre esse julgamento específico, sobre essas ADIs 6387 e outras, em que o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria brilhante da ministra Rosa Weber, decidiu que essa medida provisória que determinava que os dados de 140 milhões de brasileiros fossem transferidos, os dados armazenados pelas empresas de telefonia, fossem transferidos num período de uma semana, ou seja, assim, algo extremamente rápido, sem dizer como, sem dizer sobre que tipo de segurança, que tipo de mecanismo seria utilizado para essa transferência, sem explicar por quê, porque o próprio IBGE dizia que ele já tinha esses dados, e que já estava fazendo pesquisas por telefone, inclusive. Isso constava já na página do próprio IBGE, no voto da ministra Rosa a gente vê isso. Ou seja, não estava clara a necessidade, a finalidade também não estava clara, e muito menos o procedimento de segurança estava claro. O que é interessante também nesse caso, chamava atenção, é de que o próprio IBGE dizia que ele precisava dos dados de 1 milhão de brasileiros para fazer as pesquisas, embora os dados de 140 milhões de brasileiros estivessem sendo requisitados. Então, essa desproporcionalidade, essa falta de segurança, a falta de clareza quanto à finalidade, acabou por levar e fazer com que o tribunal entendesse pela inconstitucionalidade dessa medida provisória, por quase unanimidade, foram 10 votos contra 1. Eu atribuo, então, a esse julgamento, acho que é uma mudança de paradigma, e nós temos muitos outros. Eu vou trazer aqui, por exemplo, a gente tem um voto do ministro, um julgamento do ministro Luiz Roberto Barroso sobre o INEP, um da ministra Carmen Lúcia, no caso Sisbem, também bastante interessante, em que ela diz que você precisa do interesse público, você precisa de uma rastreabilidade, e você precisa de todo um protocolo para que haja transferência de dados para sistemas de inteligência, que isso não pode ser feito de qualquer forma. E um caso agora julgado há poucas semanas, muito importante, em que o Supremo também, em sua maioria, decidiu que esse decreto 10.046, que é aquele que criou um cadastro base do cidadão, ou seja, que disciplina todo o compartilhamento de dados na administração pública brasileira, e que ele diz que alguns desses artigos eles são inconstitucionais, mas que ele determina, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, que haveria uma espécie de, digamos, que esse decreto deveria ser lido em consonância, né, em conformidade, uma interpretação conforme com a Constituição. Interessante, aqui eu trouxe alguns dos casos, talvez o caso, só para mencionar o que é interessante desse caso, é que ele surge, por isso que ele tem uma ADPF e uma ADI. A ADPF, ela surge antes mesmo da ADI, quando no Diário Oficial, um belo dia aparece no Diário Oficial que o Denatran está compartilhando dados com a ABIN. Aqui, eu acho que eu até trago isso aqui, a ABIN, cerca de 70 milhões de dados. E esse extrato, era um pequeno extrato assim no Diário Oficial, não dizia mais nada, apenas que haveria esse compartilhamento. E eu acho esse caso um pouco anedótico, porque o próprio decreto que veio a ser declarado assim inconstitucional, ou com essa interpretação conforme, ele dispensa esses termos de autorização, ele dispensa o convênio entre os órgãos. Ou seja, foi quase um acaso que chegou ao conhecimento do público que esse decreto estava embasando o compartilhamento de dados entre Denatran e ABIN, porque foi por um descuido. Os órgãos, com base no decreto, seguindo à risca o decreto, não precisariam ter feito esse termo de autorização e, portanto, até hoje nós não saberíamos desse suposto compartilhamento. O que aconteceu foi que o governo abriu mão de fazer esse compartilhamento, aparentemente, eles revogaram aquele termo de autorização,
Mas a ADIM continuou porque o que estava, na verdade, sendo questionado, ao fim e ao cabo, não era aquele compartilhamento, embora fosse um exemplo interessante, né, e um pouco assustador, mas o que estava sendo questionado era todo o decreto que embasava tantos compartilhamentos que, sinceramente, eu diria que sobre os quais nós não temos a menor noção. Eu pouco poderia dizer sobre como os dados são compartilhados na administração pública federal, porque nós não temos informações sobre eles, os convênios não são publicados, não há rastreabilidade, não há transparência, e é isso que, na verdade, o Supremo decidiu há poucas semanas. Eu acho que a ideia de declarar essa constitucionalidade, essa interpretação conforme, né, como se diz a Constituição, acho que foi uma saída razoável, talvez interessante, porque, ao mesmo tempo, não é tão simples, como todos nós sabemos, dizer simplesmente pare-se ou pare todo o compartilhamento de dados. Agora mesmo nas eleições, os senhores e senhoras tenham percebido, houve um compartilhamento de biometria, né? Inclusive para que algumas pessoas pudessem votar por meio da biometria, quem não tivesse tido a biometria coletada, houve o compartilhamento de dados em alguns casos, em algumas sessões, em tantas outras situações, como também pagamento de auxílios, assistências. Na administração pública é essencial, mas ele precisa ser feito com transparência, com rastreabilidade, e de forma com que os cidadãos possam continuar exercendo os seus direitos, sabendo qual que é o dado que está sendo utilizado, por quem, quando e como, inclusive para que ele possa retificar eventuais dados incorretos. Então, com isso, eu queria dizer que, acho que terminar com aquela fala inicial, já chegando agora para a conclusão da minha fala, que nós avançamos muito, inclusive, com essa emenda constitucional 115, tá? Agora nós temos, no rol do artigo 5º da Constituição, esse direito fundamental à proteção de dados, e eu acho que vale a pena mencionar algo que é importante a gente pensar, né, professor Bruno, professora Laís, todos os colegas aqui presentes. A emenda ela não diz apenas isso, ela diz também que a organização e a fiscalização da proteção de dados pessoais competirá privativamente à União. Então, acho que esse também é um ponto importante para a gente refletir sobre os impactos e sobre as consequências, inclusive relacionadas à defesa do consumidor. Eu coloco aqui muito mais como algo para a gente, uma provocação para a gente refletir, né, para a gente refletir e pensar sobre isso e sobre eventuais impactos. Mas eu acho que isso é uma coisa importante, porque a emenda, ao mesmo tempo em que ela previu esse direito fundamental, positivou esse direito, ela deixou claro que a competência era exclusiva da União, tanto para fiscalização quanto para regulação e legislação. E eu queria apenas aqui mencionar, já chegando como o conteúdo é bastante amplo, eu queria mencionar que hoje, também terminar com aquela fala inicial, de que hoje nós temos, então, uma arquitetura, essa contemporânea de proteção de dados pessoais, ela acaba sendo composta por 3 grandes tipos de normas: normas procedimentais, normas materiais e normas institucionais. As normas procedimentais são aquelas que prevêem procedimentos. Eu diria que esses direitos, por exemplo, os famosos direitos naquela sigla ARCO, né? Acesso, retificação, cancelamento e oposição. Então, nós temos uma série de procedimentos. Normas materiais, eu entendo que são os princípios, em grande medida, quando eu digo que o tratamento de dados precisa ser o mínimo possível, em razão do princípio da necessidade, proporcional e adequado, em razão do princípio da adequação, seguro, são normas muito mais materiais, que não dependem apenas dos procedimentos. E as normas institucionais, a toda, digamos, estrutura institucional da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que deverá fiscalizar, então, o tratamento de dados pessoais. Claro, lembrando que de forma compartilhada, concorrente, também com os órgãos de defesa do consumidor, cuja competência não ao meu ver, continua existindo no que diz respeito à proteção de dados nas relações de consumo. E aqui, então, só para o meu último ponto, eu queria trabalhar também um pouco o que compõe essa arquitetura contemporânea da proteção de dados. A gente tem, eu sempre gosto, os números aqui não estão muito corretos, agora que eu vi, mas, na verdade, a gente está falando de 5 grandes eixos dessa arquitetura contemporânea. É uma estrutura de prevenção, como eu comentei com os senhores e com as senhoras,
é importante que o tratamento, que a violação seja... É importante prevenir eventuais violações, porque depois que os dados já passaram do Brasil para a China, dos Estados Unidos, né, são usados e podem ser cruzados, e dados são inferidos, esses outros dados compartilhados, muito pouco se tem a fazer. Ou seja, nós precisamos prevenir eventuais violações, nós precisamos restringir a utilização ou o fluxo em determinados contextos. É por isso que existem as bases legais. A ideia de que só se pode tratar dados se nós temos algumas das bases legais. Se os dados forem não sensíveis, nós temos as bases legais do artigo 7º. Se os dados forem sensíveis, nós temos as bases legais do artigo 11º. E nós temos também os princípios da proteção de dados que atuam como prevenção, né? Esse princípio da minimização, que é o nosso da necessidade, diz que só podemos tratar dados que são necessários para atingir aquela finalidade almejada, ou seja, é um dado que previne também um uso excessivo. Não é porque a tecnologia permite que a gente use todos os dados do mundo ou armazene quase todos os dados possíveis, é que eu deveria fazer isso. Não. Nós devemos armazenar, coletar, usar somente os dados necessários. E é isso que o princípio diz. Eu diria que também a gente tem uma estrutura de governança e accountability, a partir da qual a responsabilidade não está mais só na autoridade de supervisão ou na própria pessoa do titular ou do consumidor, há também toda uma responsabilidade voltada para as empresas. E é por isso que a gente fala de accountability. Uma estrutura de controle e participação do titular, que é relevante quando a gente pensa em autodeterminação e consentimento. Uma estrutura tecnológica, privacy by design e privacy by default, que nada mais é do que uma privacidade por padrão, e uma estrutura de responsabilização e supervisão. Caso todas essas etapas não funcionem, nós temos sim que ter responsabilidade civil e uma supervisão administrativa. E o último slide, conforme eu tinha prometido, eu tenho que ir um pouquinho mais rápido aqui, quais são as convergências e complementaridades entre a proteção de dados e a defesa do consumidor. Eu queria mencionar que alguns pontos me parecem muito ligados a uma complementaridade muito grande, e são pontos que me são muito caros, porque, como eu comentei com os senhores e com as senhoras, na Alemanha isso tem sido muito trabalhado já há bastante tempo, e eu estudei muito isso no meu doutorado, cujo tema era proteção de dados nas relações privadas. E aqui o professor Spiro Simitis, que é considerado quase um dos pais da proteção de dados na Alemanha, sempre disse que nós corremos o risco de que o consentimento possa virar uma mera ficção. Né? Isso a gente sabe muito bem quando nós tantas vezes concedemos aí uma licença para os nossos dados ou concedemos o acesso aos nossos dados, e ele dizia que a gente precisa impedir isso. E a forma de impedir isso, na verdade, tem várias formas, mas é sempre a gente buscar uma garantir a autonomia material e não meramente formal. E eu vejo nisso uma coincidência muito grande também com a defesa do consumidor. É a ideia de que se busque, digamos, empoderar o consumidor, o cidadão, para que ele possa, de fato, tomar uma decisão. E quando ele não puder fazer isso, o consentimento não vai ser, digamos, a base legal mais adequada. É preciso, sim, em determinadas situações em que há esse consentimento aparente, também, que é um termo bastante usado na Alemanha, mas que, ao meu ver, também dialoga muito com a nossa doutrina de direito do consumidor, a gente aciona o dever de proteção, ou seja, a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, contra esse consentimento aparente. Algo que, na Alemanha, se fez muito aqui naquelas decisões muito mencionadas, analisadas nos escritos do professor Bruno, dos escritos da professora Cláudia Lima Marques, por exemplo, naquela decisão, né, da fiança, em que você tem a ideia de que, olha, quando eu tenho uma autonomia meramente formal, eu preciso acionar essa dimensão objetiva, é preciso que os tribunais acionem as cláusulas que a gente tem como a boa-fé objetiva para que eu limite, né, essa autonomia meramente formal. Outra grande complementariedade, o direito consumidor, assim como a proteção de dados, busca aumentar por meio dessa transparência, por meio de uma garantia de um direito à informação. E lembrando que, assim como na defesa do consumidor, o consentimento não é um vale-tudo também na proteção de dados. Os princípios continuam sendo vinculantes. Então, mesmo que nós, como titulares de dados, ainda que a gente dê o nosso consentimento para aqueles tratamentos de dados, isso não significa que a gente está abrindo mão dos nossos princípios da LGPD, né? Isso não significa que abrimos mão do princípio da necessidade, da proporcionalidade, da segurança da informação. Então, acho que esse é um ponto importante
Não vejo ele sempre sendo mencionado na nossa doutrina, mas o consentimento não é um vale-tudo. Eu acho que isso talvez seja um grande ponto de reflexão, e embora eu não tenha colocado aqui, talvez a grande conexão de todos esses 5 pontos seja a boa-fé objetiva. Lembrando que a boa-fé objetiva está no caput do artigo 6º, que traz todos os princípios da proteção de dados. Ou seja, aquele que precisa ser garantido, acima de tudo e antes de tudo, é o princípio da boa-fé objetiva. E esse talvez seja, embora não esteja aqui no slide, o grande elo, né, dessas 2 grandes matérias. Eu tenho certeza que vai dialogar muito também com o curso aqui, né, da Faculdade SER. Certamente esse tema da boa-fé objetiva é um tema muito caro à nossa doutrina de defesa do consumidor, e eu vejo isso também de uma forma muito marcante, e talvez coloque até aqui como desafio. Eu acho que ele precisa ser desenvolvido mais, porque certamente esse princípio, que é tão importante no nosso direito, ele também pode ter uma função muito relevante na proteção de dados. Com isso, eu queria agradecer imensamente aqui o convite para essa aula e me colocar à disposição aqui para as perguntas. Eu acho que eu teria uns 10 minutinhos, se isso fosse suficiente, professor Bruno e professora Laís. Muitíssimo obrigada. Nós que agradecemos, professora Laura, por essa aula tão profunda e abrangente, né, do tema, tanto o aspecto histórico, né, até as questões mais importantes, atuais, e realmente iniciamos com chave de ouro, aqui abrimos com chave de ouro essa turma do nosso, essa nova turma do nosso mestrado profissional em Direito. Eu abro, né, a palavra aos questionamentos dos colegas. Professora Laís, quem sabe, pode iniciar, né, e em seguida aqueles que tenham alguma questão a fazer, a professora Laura, aproveitando esses 10 minutos, então, que temos até o encerramento. Por favor, professora Laís. Obrigada, professor Bruno, professora Aula, pela exposição que nos ensinou tanto de uma maneira leve e tão densa ao mesmo tempo. Muito obrigada, professora Laura. Se a senhora pudesse falar um pouquinho, a sua percepção é algo que eu tenho curiosidade sobre, nesse contexto de arquitetura contemporânea de proteção de dados, quais as ferramentas ou maior efetividade para a proteção do consumidor face às decisões automatizadas, considerando que ele sequer tem conhecimento de que está sendo vítima de uma situação provocada por uma decisão automatizada. Então, se a senhora pudesse falar um pouquinho a respeito, eu agradeço imensamente, mais uma vez, a disponibilidade e o tempo da senhora, professora. Maravilha. Professora Laís, a pergunta ela é excepcional, assim, é difícil até a gente ter talvez mais uma aula para a gente refletir sobre esse tema. Eu diria que a gente já tem, se a gente for pegar os artigos 20, 21 da nossa LGPD, a gente tem algumas proteções interessantes sobre as decisões automatizadas, né? Então, a gente tem um direito à explicação, que eu acho que é um direito, é um mecanismo, sim, que pode ser efetivo, e que talvez, se a gente associar, agora pensando aqui na sua pergunta, se a gente associar ao direito à informação, direito básico do consumidor, a gente pudesse extrair mais desse direito, que é a ideia de que a despeito, e apesar das empresas muitas vezes alegarem o sigilo, né, e o segredo industrial do algoritmo, o fato é que o consumidor ou o titular de dados, ele tem direito a entender quais são os critérios básicos, né? Eu preciso entender qual foi a lógica daquela decisão. Essa ideia é muito do direito europeu. Eu não preciso saber muitas vezes, nem o próprio algoritmo sabe muitas vezes como ele chegou naquele output, como ele chegou naquele resultado. Mas a gente precisa entender os critérios básicos daquela decisão. E eu já vi de uma forma muito interessante, por exemplo, algumas seguradoras nos Estados Unidos, embora não tenha nenhuma lei geral de proteção de dados americana, né, federal, a exemplo da nossa, você vê muitas vezes as seguradoras dizendo, olha, eu uso tal dado. Ou seja, é razoável que a gente saiba quais dados estão sendo utilizados. O dado do endereço, por exemplo, é utilizado porque é um dado... Eu consigo inferir muitas coisas, mas ele também gera muitos erros. Quando eu sou o caso atípico, quando eu naquela região, eu destoo daquela, digamos, da média das pessoas daquela região. Então,
eu diria que o direito à informação ele é muito poderoso, mas a gente precisa fazer ele ser efetivo. E talvez aqui, a partir da sua pergunta, eu acho que a junção desses dois diplomas possa ajudar e fazer com que a gente, de fato, tenha um direito mais efetivo à informação. Para além dele, o direito à não discriminação também previsto nesse próprio artigo 20, quando ele diz, olha, se houver um potencial discriminatório, mesmo que a empresa, por motivos de sigilo ou segredo industrial, não entregue os dados para o consumidor, é possível que a ANPD faça uma auditoria. Então, isso é interessante, porque eu não posso limitar digamos, uma eventual reparação ou proteção do titular por causa de um segredo, né, industrial, ou seja, é preciso que haja uma auditoria para se saber se houve ou não discriminação. Então, acho que esse também é um ponto bastante importante. Mas eu queria encerrar, então, só a resposta a essa pergunta, professora Laís. Eu acho que esse é um campo que a gente tem muito para desenvolver, tá? Eu acho que essa regulação de IA que está sendo pensada, e talvez nem só ela, mas me parece que esse é um campo em que está sendo muito estudado na Europa. Você está aqui, a professora Sandra Varta, que fala de inferências, um direito a inferências razoáveis. O que é isso? É porque, a despeito de nós protegermos a questão da discriminação, ou a despeito de nós protegermos ou ampliarmos a informação, o fato é que nós muitas vezes sofremos o que os alemães chamam na doutrina aqui de uma injustiça pela generalização. Nós não somos mais julgados pelos nossos dados concretos, pelo nosso comportamento concreto, mas sim a partir da classe, daquela categoria na qual nós fomos classificados, né? E como é que a gente pode validar essas inferências? Como é que a gente pode saber se essas inferências são razoáveis ou não? Então, o que eu diria aqui é que tem um campo muito grande de pesquisa e eu acho que a proteção de dados, talvez até outros, não só ela, mas que a gente vai lidar com isso, o direito do consumidor, certamente, ainda porque não me parece que a gente tenha ainda todas as soluções. Mas a LGPD, o direito do consumidor, né, o CDC, e essas futuras regulações, eu acho que elas podem sim ajudar nesse... Sim, já tem muita coisa que a gente pode implementar e cobrar das empresas, não tenho dúvida disso. Muito obrigada, professora Laura. Obrigada, professora Miragem. Obrigado, Laís. Eu acho que, não sei se temos alguma questão, mas acho que o tempo que a professora Laura dispunha se esgotou aqui, eu acho que, de modo que também a própria exposição foi, como disse a professora Laís, de uma clareza absoluta, embora um tema tão profundo e complexo em muitas circunstâncias, mas de uma clareza, né? Eu acho. E essa, aliás, é a essência do grande professor, né? Torna simples a explicação sobre coisas complexas. Eu acho que isso nós vimos aqui hoje com muita precisão com a exposição da professora Laura. Gostaria, então, né, de, mais uma vez, agradecer muito a professora Laura pela sua disponibilidade, nos honrar com esta aula magna tão profunda, tão ampla, que nos abre, inclusive, para, já nas discussões em aula, né, tantos temas, né, que estão conectados aí a diversas disciplinas do nosso programa. Né, agradecer imensamente, professora Laura, um prazer revê-la, um prazer escutá-la. Agradecer aos nossos colegas todos, da turma que ora se inicia, das turmas anteriores que nos acompanham aqui também, diversos colegas, né, e agradecer a toda a nossa equipe da Faculdade Sérgio, do nosso programa de pós-graduação, e muito especialmente a nossa queridíssima professora Laís Bergstein, que é a nosso dínamo, né, que a tudo e a todos cuida e orienta no nosso programa. Posso encerrar, professora Laura? Sim, obrigada, professor Bruno. Obrigada, Laís. Obrigada a todos. Muito obrigado. Um grande abraço. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até.